Nós vamos conversar nesse momento aqui no Entre Nós, na Band News FM, com a teóloga Alzirinha Souza. Ela é doutora em teologia pela Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, mestre em teologia pela Universidade de San Damaso e de Madrid, na Espanha, e bacharel em teologia pela PUC de São Paulo. Agradecemos imensamente a presença da senhora novamente aqui na nossa programação. Como esperado, não temos ainda a definição para esse primeiro dia. Falava mais cedo da análise de outros especialistas apontando para uma possível resolução, né, a eleição de um novo Papa ainda nessa semana. É também a expectativa da senhora. Se puder explicar também para os nossos ouvintes quais são os trâmites, os processos que acontecem a partir de agora, a gente agradeceria imensamente. Boa tarde. Boa tarde. Então, eu é que agradeço o convite, cumprimento você, Renan, e ao Eduardo e a todos aqueles que nos acompanham na transmissão. De fato, ter sido eleger hoje, no primeiro dia, um Papa, era uma raridade, não é? Era a total, ou pelo menos a maior impossibilidade que nós tínhamos. Como vocês estavam comentando, esse colégio de cardeais, ele não é só o maior em números, quer dizer, do último conclave para cá, crescemos 18 cardeais, mas ele é o maior também em extensão geográfica, não é? De fato, o Papa Francisco, ele abriu as possibilidades e a igreja agora, universalmente, ela é representada nesse colégio de cardeais. E muitos deles não se conheciam até então, não é? Então, hoje eu vi uma imagem, também a imprensa comentou, que alguns deles estão usando, inclusive, um crachá, não é? Para se reconhecerem e, durante as congregações gerais, para que eles pudessem, então, dialogar entre si e, em conjunto, encontrar, a partir das demandas dialogadas, encontrar também esse novo rosto, não é? Porque o que se procura agora, no final das contas, é um novo rosto que vai assumir a condução da igreja, e o que se discute nas congregações gerais são as demandas que nós temos enquanto igreja para nos situarmos no mundo e também os processos abertos pelo Papa Francisco, não é? Então, eu tenho a expectativa, indo, não é, na história e no histórico da igreja, de que até sexta-feira é um prazo, eu acho que razoável para se resolver isso. Então, nós temos agora, amanhã, como a Sônia Blota dizia agora há pouco, né? 2 votações da manhã, 2 votações à tarde, na sexta também, no sábado. Se não se resolve até sábado, domingo, há uma suspensão das votações, então seria, de uma linguagem mais simples, um dia de folga, não é? De reflexão, enfim. Mas eles continuam lá dentro, né? Eles continuam lá dentro, na Casa Santa Marta, né? Indo da Casa Santa Marta para a Capela Sistina. Então, chegando a esse extremo, que particularmente eu acho que não vai acontecer, mas chegando a esse extremo, domingo é uma suspensão das eleições, e quando voltar na segunda-feira, aí já muda a metodologia. Então, passam a ter, em definitivo, 2 candidatos, os mais votados nas últimas eleições, ou nas últimas votações, né? Melhor dizendo. Mas, particularmente, eu acho que não, eu acho que hoje era natural, o que não era natural era esse atraso, de fato, não é? Até porque a expectativa de todos nós, não só da imprensa, mas de todos nós, católicos, e do mundo todo que está prestando atenção nisso, então isso, de fato, não era esperado, e também é bom dizer que a gente não vai saber exatamente o que houve, porque o que se passa dentro, em tese, não sai, não é? A gente não comenta, mas eu acho que era esperado e é muito natural que tenha uma fumaça preta hoje, né? A gente estava acompanhando relatos aqui de pessoas que desistiram de acompanhar a movimentação do lado de fora por cansaço. A gente falou da temperatura que caiu, e até para calibrar a expectativa, tanto das pessoas que estão lá quanto dos nossos ouvintes, quem nos acompanha. O que vai acontecer a partir da eleição? A gente sabe que vai ter a fumaça branca que vai sair, que é essa sinalização, e depois, o que acontece? O novo Papa já aparece por ali, já faz sinalização para os fiéis. A gente não se lembra como é que foi exatamente em tantos detalhes como foi com o Papa Francisco, então é bom rememorar como é o rito a partir da escolha. É um rito muito bonito, assim, a partir da eleição, aquele que é o eleito, ele é consultado se de fato ele quer assumir
então esse papado, este papel, né, a condução da igreja. Então, desse momento, ele se dirige a uma sala para colocar aquela veste branca, não é, a roupa que é própria de um papa, que é a roupa toda branquinha, e normalmente em 1 hora no máximo. Então, sai o anúncio da fumacinha branca e no máximo e até 1 hora ele aparece no balcão Vaticano, não é? E aí ele aparece, então, para saudar as pessoas, não só as pessoas que estão ali, mas pela rede de transmissão mundial que nós temos, para saudar, então, o mundo, não é? O mundo católico e todas as pessoas. Depois é marcado, não de imediatamente, Papa Francisco foi eleito dia 13, foi a eleição, e dia 19 foi a cerimônia, vamos dizer assim, religiosa de posse dele como efetivamente o Papa. Então, tem aí um período de tempo de organização para a cerimônia de tomada de posse, né, vamos dizer assim, e de fato ele dar início ao seu papado. Na sequência vem então a nomeação, porque nesse momento, com a sé vacante, quer dizer, nesse momento nós estamos sem, a igreja está acéfala, vamos dizer assim, né? Não tem um líder. Então, aquele que morreu, que é o Papa Francisco, todo o seu corpo de colaboradores, eles também são suspensos junto com o Papa, para aquele que vem na sequência poder formar de novo o seu corpo de colaboradores. Então, lentamente, não necessariamente em 1 semana, mas lentamente isso também vai ganhando uma outra forma, vai ganhando, vamos verificando, né, ao longo desse início de papado, outros nomes, outros cardeais que assumam, talvez alguns permaneçam, e aí vai daquele que de fato está chegando e como é que ele organiza, então, o seu trabalho frente, então, à condução, né, em frente à igreja. Uhum. A gente conversa aqui na Band News FM com a teóloga Alzirinha Souza, ela que está nos ajudando a contextualizar justamente o momento que estamos acompanhando, que é a saída da fumaça preta da Capela Sistina, a indicação de que nessa primeira votação não há um consenso entre 2/3 aí dos cardeais, são 133 votantes, e que, portanto, não temos ainda a figura de um novo Papa. E a Alzirinha nos explicava justamente esses próximos passos, como serão essas cerimônias. Devemos ter a eleição aí nos próximos dias, não é certo nem possível afirmar que será amanhã ou depois. O que é certo é que os cardeais também não gostam de prolongar muito esse período de escolha, porque não gostariam de demonstrar uma fragmentação da igreja. Por isso a gente pode pensar aí que devemos ter um resultado, até a Alzirinha estava nos contando, que devemos ter um resultado no mais tardar até o final da semana. Para esse novo Papa, Alzirinha, você nos explicava, professora, justamente sobre esses cardeais. É um número muito grande, é o maior colégio cardinalício já formado, são tantos países que estão aí representados. A gente tem a Europa hoje perdendo um pouco de votos ali nesse conclave, enquanto principalmente a Ásia e as Américas ganhando um número de cardeais. A gente... Você falava que devemos ter aí um resultado ainda até o final dessa semana, que muitos não se conheciam. Essas mudanças de Francisco também podem indicar mudanças nesse conclave, né? Nessas discussões. Também isso pode ter atrasado ou demorado um pouco mais hoje essa primeira votação? Então, é difícil saber exatamente por que a votação atrasou. Mas eu acho que um dos elementos pode ser também essa nova diversidade de cardeais na igreja, né? Encontrar uma unanimidade em 133 pessoas de uma cultura e de um olhar sobre a igreja a partir da sua realidade, a partir das demandas que trazem, se fosse um consenso, já seria difícil, não é? Imaginemos 133 pessoas vindo de países diversos, de cultura diversas, e muitos deles a primeira vez que estão participando. Não é? Então, não há nenhuma dificuldade em ir lá dizer e colocar no papel e entregar. A dificuldade
penso eu, e penso seriamente nisso, é como é que nós vamos convergir opiniões de pessoas que vêm de culturas tão diferentes, de olhares tão distintos e de compreensões distintas daquilo que seria o melhor para a igreja nesse momento, não é? Por outro lado, eu penso também que essa é a diversidade da igreja. E essa diversidade, ela é muito positiva, não é? Então, ainda que nós tenhamos os maiores blocos, não é? São 17 cardeais italianos, 10 norte-americanos, e o terceiro conjunto é o nosso, brasileiro, há de se pensar que na outra parte, né, e na outra diversidade, há uma dinâmica muito própria de cada continente, de cada país, de cada contexto, não é? Nós também temos que imaginar que dentro desses 33, e a outra riqueza da igreja, tem 5 cardeais que não são de rito latino, quer dizer, eles vêm da igreja oriental, então o rito caldeu, o rito malankar, o rito bizantino, os gregos católicos, e um cardeal, um arcebispo da cidade de Maro, que é Pérsia, que é lá no Irã. Então, imagine você nesse caldeirão, não é, de culturas, nesse caldeirão de perspectivas, encontrar de fato um rosto e encontrar uma convergência. Agora, eu acho que é importante perceber que essas congregações gerais que foram feitas nesse período entre ao funeral do Papa Francisco, e a última foi feita ontem, que são as reuniões que os cardeais fazem antes de entrar exatamente no conclave. Ontem o Vatican News publicou os temas que foram postos para debate, e são temas muito próximos de uma linha de continuidade com o Papa Francisco, não é? Então, essas congregações gerais, os cardeais se inscrevem e fazem as suas intervenções, pequenos discursos, não é? Para dizer aquilo que eles imaginam e aquilo que eles esperam do próximo Papa. Então, foi muito interessante ontem, porque converge em muito, e eu acho que isso já é um ponto que pode agilizar, não é, todo esse processo, mas que converge muito com a continuidade dos processos abertos pelo Papa Francisco, não é? Então, a continuidade das reformas, o tema dos abusos, da economia, a renovação da cúria romana, a sinodalidade, não é? O processo sinodal, ele não está terminado, que foi o sínodo de outubro do ano passado, quer dizer, uma outra forma de sermos internamente. As comissões sinodais, tem 10 temas que ainda continuam sendo trabalhados, o cuidado com a casa comum. Então, eu acho que, à luz dessa última congregação geral, porque as congregações, elas vão afunilando os temas. Talvez a primeira seja mais, não é, diversa e com temas mais plurais, e ao longo dos diálogos elas vão afunilando. Então, eu acho que isso já é um indício, na verdade, de que essa eleição, se não for amanhã, penso eu, não é? No máximo até sexta-feira, tendo duas rodadas, né, de manhã e 2 à tarde, eu acho que no máximo até sexta-feira, à luz desse indício da última congregação geral, pode já nos dar aí um novo rosto, não é? Professora, queria tirar uma dúvida aqui justamente dos ouvintes da Band News FM, especificamente da Kátia. Ela pergunta se há tradutores no conclave para facilitar a comunicação. E aí já emendo uma outra pergunta, que é: a Itália está há muito tempo sem ter um papa, e algumas pessoas falaram que papas, a gente falou aí, né, desses cardeais que estão vindo de vários lugares do mundo, alguns sequer falam italiano, e que isso seria uma dificuldade. Porque a língua do Vaticano é o latim. Ainda complica mais um pouco ainda, né? A língua vaticana, ela é o latim, não é? Um cardeal, normalmente, ele fala mais de uma língua, não é? É quase que um pressuposto. Mesmo que ele não falasse antes de ser nomeado, dali para frente, seguramente ele tem que falar. Ou deveria falar, porque sabe que a partir desse momento de ser cardeal,
a relação dele com a Cúria, ela se torna muito mais próxima. Então, eu acho que, de fato, essa dificuldade da língua, nesse momento, não cabe mais, assim, né? É uma questão até de preparação para essa nova função que ele assume na igreja a partir da sua nomeação, né? Então, eu não arriscaria dizer que a língua é uma questão, não é? Talvez uns falem mais fluentemente, outros menos fluentemente, mas a partir do momento que ele foi nomeado, é um pressuposto de vínculo maior com a Cúria Romana, os seus trabalhos, as suas demandas, porque a gente precisa entender que um cardeal, ele assume também, ele é aquele que, por isso é um cardeal, né? Cardo quer dizer isso, eixo, por isso os pontos são cardeais, eles apontam para algum lugar, não é? Então, nesse sentido, e nessa raiz da palavra, os cardeais, eles são aqueles que são eixos do governo da igreja. Então, mesmo estando em seus países, eles têm função, ou funções, ou trabalhos ligados à Cúria Romana. E isso exige deles, naturalmente, um aprendizado de uma outra língua, né? Notadamente o italiano, ou notadamente o latim, mas o italiano seguramente. Nós ouvimos aqui na programação da Band News FM no Entre Nós, teóloga Alzirinha Souza, doutora em Teologia pela Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, mestre em Teologia pela Universidade São Damásio de Madrid e bacharel em Teologia pela PUC de São Paulo. Professora, é muito bom sempre ouvir a senhora, a clareza, a serenidade na fala da senhora. A gente certamente sai diferente depois de uma conversa, aprende coisas. Então, muito obrigado, viu? E uma boa cobertura extensa que teremos ainda nesses próximos dias, certo? Eu que agradeço. Amanhã vamos esperar que se resolva. Muito bem. Obrigado. Um abraço para a senhora. Obrigada.